Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição a violência no Rio Grande do Sul. Em Sobradinho, dono de joalheria é agredido e baleado por bandidos durante assalto. Em São Gabriel, confirmado que criança morta foi assassinada por adolescente de 17 anos. Em Porto Alegre, execuções. A polícia investiga se há alguma relação na morte de 4 pessoas na Zona Leste. 3 das vítimas não tinham antecedentes criminais. Em Canoas, ladrão tenta fugir da polícia, se escondendo dentro de arbusto em uma praça. Jogadores do Grêmio recebem durante treino o menino que assistiu mãe ser agredida após Grenal no Beira-Rio. Bernardo ganhou camisa autografada pelo técnico Renato Portaluppi. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. A escalada da violência no Rio Grande do Sul. A polícia investiga a relação de 4 mortes durante a madrugada na zona leste de Porto Alegre. 3 vítimas não tinham antecedentes criminais. Uma delas chegou a ser torturada. Perto da meia-noite, Diego Pedro Caviccioni foi executado nesta rua do bairro Jardim Carvalho. Ele tinha antecedentes por tráfico. 2 homens que passavam pelo local ficaram feridos. 2 horas depois, a 4 quilômetros de distância, outro crime. Bandidos invadiram esta casa do bairro Jardim Botânico e mataram Paulo Ricardo Oliveira e a esposa Karine Oliveira, ambos de 32 anos, e Pablo Almeida, de 22, que não morava na residência. Segundo a polícia, o jovem teria sido sequestrado, torturado e levado até o local. As 3 vítimas não tinham antecedentes criminais. Ao que tudo indica, existe a atuação de organizações criminosas como pano de fundo. Agora a investigação vai ter que apurar as motivações que levaram a acontecer esse triplo homicídio. A polícia acredita que os crimes tenham relação e investiga o motivo. As mortes aconteceram num curto intervalo e na mesma região da cidade. Testemunhas relataram nos 2 casos que viram pelo menos 4 bandidos mascarados em um carro branco. E chamou a atenção a forma como foi feita a execução, o número de pessoas envolvidas, os calibres utilizados. E esses elementos nos indicam que possa haver uma ligação, sim, né? Possa haver uma ligação e agora a polícia vai trabalhar dentro do inquérito para estabelecer. Alguém pode dizer que coincidências existem e acontecem. Ok, eu não sou de acreditar muito nas chamadas coincidências. Há um aumento da escalada da violência nos crimes cometidos em Porto Alegre e região metropolitana, justamente no momento que o noticiário trata da volta de quem? Dos líderes do tráfico ao nosso estado, autorizadas esta volta pelo judiciário. Não que as nossas cidades estivessem vivendo um período de paz e tranquilidade, mas me parece claro que está havendo uma nova disputa por pontos de tráfico e isso não me parece uma coincidência. Por isso, torço para que os juízes do Rio Grande do Sul ouçam o que diz a Polícia Civil, Brigada Militar e, principalmente, os recursos do Ministério Público e deixem esses bandidos em cadeias federais longes, bem longes do Rio Grande do Sul. Até porque aqui eles exercem a liderança e a gente sabe que as nossas cadeias são muito, muito, muito ruins. E eles já não estão impedidos lá fora, imagina voltando aqui e tendo uma atuação bem mais tranquila. Um adolescente de 17 anos confessou ter matado uma menina de 2 anos em São Gabriel, no centro do estado. Segundo a polícia, ele teria transtornos mentais. Os brinquedos e a mamadeira da criança estavam espalhados pelo pátio na casa da família, no bairro Santa Clara. Estes vizinhos ajudaram a socorrer a menina. Nós estávamos deitados ainda, e aí ouvimos grito e batendo na porta, na janela do quarto, pedindo pelo amor de Deus, socorro, que não deixasse a filhinha deles morrer, que uma vaca tinha pisado no pescoço da criança. Não tenho conseguido comer direito, dormir direito, o caso ainda está assim na mente da gente.
tudo aquilo ali, aquela cena, tudo o que aconteceu, o chamar da gente, assim, ao chamar, né? Muito forte pela manhã, se acordar com aquilo ali. A mãe tinha saído de casa durante a noite e deixado a filha, Cauane Vitória Rodrigues Veloso, com 2 adolescentes de 17 anos que frequentavam a residência. A criança completaria 3 anos nesta quarta-feira e foi morta por um dos jovens. Ele confessou o crime. O adolescente disse à polícia que se incomodou com o choro da criança. Deu detalhes ao dizer que pegou a menina, tapou a boca dela e a matou com golpes de faca no pescoço. Depois, a deixou perto daquele açude, nos fundos da casa onde estavam. Uma pessoa inteligente, capaz de planejar um crime, executar e depois buscar ocultar as provas, nós percebemos que ele sofre de transtornos mentais. Em várias passagens ele relatou alucinações ou até mesmo delírios. O adolescente vai responder por ato infracional equivalente a homicídio qualificado. De acordo com a polícia, ele é usuário de drogas, mas não teria usado naquela noite. O jovem foi encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo de Santa Maria. A mãe da criança não vai ser responsabilizada. E vem de Horizontina o flagrante de um grave acidente de trânsito que infelizmente matou um ciclista. Vamos à redação. Luciane Coman, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. Pois é, as imagens são bem chocantes, né? A gente vê ali o momento em que o Darcio Elcídio Scherner, de 57 anos, faz uma conversão ali à esquerda e é atingido em cheio por um carro. A gente só vê ali a bicicleta. Sim. E ele voando, né, em razão do choque. Estava chovendo, como a gente percebe aí nas imagens, né, Felipe, no momento aí do acidente. O ciclista estava indo até um posto de combustíveis, inclusive se proteger da chuva. E aí o motorista estava vindo, a gente não sabe se ele não viu, se a conversão foi muito rápida, enfim, mas o que importa é que o motorista parou para prestar socorro, ele não fugiu, como outros que a gente acaba noticiando por aqui, né? Só que o Darcio chegou a ser levado ao hospital Oswaldo Cruz, lá de Horizontina, mas não resistiu aos ferimentos, infelizmente. A polícia agora investiga, então, as circunstâncias do acidente para ver exatamente o que aconteceu. Lembrando que isso aconteceu lá em Horizontina, que fica no noroeste aqui do estado. Então, muita atenção nesses dias de chuva, né, Felipe, no trânsito. Atenção ainda redobrada, triplicada, para evitar esse tipo de acidente. Exatamente. Obrigado, Lu. Você volta em instantes. E daqui a pouco, as informações completas sobre este outro flagrante. Um empresário foi baleado durante assalto em uma joalheria no interior do estado. Já todas as informações sobre este caso. A Justiça Federal condenou o ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, a ressarcir os cofres públicos por prejuízos causados em contratos emergenciais. O valor foi estipulado em R$ 750 mil. Segundo a denúncia, a administração teria firmado contratos emergenciais para atender serviços relacionados à merenda escolar em Canoas. Em sua defesa, o município diz que não existe irregularidades. Argumenta ainda que os serviços contratados cumpriram com a interrupção de um modelo ineficiente. Cabe recurso ainda para a condenação. E durante a tarde, o governo gaúcho anunciou que começará a pagar o salário de julho apenas no dia 13 de agosto. Aquilo que muita gente temia está acontecendo, o encontro de 2 folhas de pagamento. Neste dia, serão pagos até R$ 2.500. O salário referente ao mês de junho será totalmente pago até o dia 12 de agosto. Eu fico imaginando qual é a situação dos meses futuros, porque, afinal de contas, a situação só piora em termos de finanças e economia no Brasil, e o Rio Grande do Sul está inserido nesse contexto. Lu, vamos ver como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Aquela previsão de mais chuva segue, Lu? Segue, Felipe. Infelizmente, vem mais chuva. Hoje já choveu bastante em Canguçu, por exemplo, no sul do estado. Choveu aí em torno de 50 milímetros, em torno de 1/3 da média prevista para todo o mês de julho, e vem mais por aí. De olho no mapa, olha só. Nesta quarta-feira, o tempo vai ficar bem nublado, com chuva a qualquer hora. De uma forma geral, a instabilidade fica mais fraca e aí diminui o risco de temporais. Mas a gente pode ter chuva volumosa mais uma vez no sul do estado, onde hoje a gente já teve bastante chuva por lá. Entre o centro e o norte, o sol até aparece e aí por ali fica bem abafado. Em Caxias do Sul, máxima de 21 graus. Aqui em Porto Alegre, quarta de tempo bem estável.
pode chover, também pode ter alguma abertura de sol. Na quinta, a gente volta a ter risco de temporais, mas isolados. Na sexta, a chuva pode dar uma trégua pela manhã, mas até a noite a chuva retorna. Felipe. Obrigado, Lu. Jogadores do Grêmio receberam hoje uma visita muito especial durante o treino. Thaís Dias e Bernardo foram recebidos pelos jogadores do Grêmio e ganharam presentes. Vários atletas deram lembranças ao menino 3 dias depois do episódio de agressão no Grenal do estádio Beira-Rio. Depois de ganhar camisas do Grêmio, a família foi ao gramado e encontrou Renato Portaluppi. Mãe e filho ainda assistiram ao treino do Tricolor e estarão na Arena na próxima quinta-feira, no jogo contra o Libertad pela Libertadores. É bacana a gente receber eles aqui, a gente ficou muito chateado quando aconteceu. Logo em seguida o Léo Moura compartilhou o Instagram da mãe dele e a gente mandou mensagem para ela e ela veio aqui. Então acho que fica essa mensagem que independente de clássico, de torcida, é uma criança, né? Então a gente está vivendo num tempo de hoje muito ódio e pouca empatia, então tem que ter mais isso aí, ainda mais com uma criança. A hora dela, Alessandra Bergman, boa noite. Boa noite, Felipe. Semana de grandes comemorações, iniciando pelo Dia do Colono. Total. Porque na próxima quinta agora será feriado oficial em dezenas de municípios como Campo Novo, São Leopoldo, Derrubadas, Chapeta, Três Passos, São Lourenço, Coronel Bicaco, Canguçu, Minha Terra e outros diversos do Brasil para comemorar a chegada dos primeiros imigrantes em 25 de julho de 1824. Tem muita gente que é filho, neto ou tem algum parente na colônia. Na zona rural destes municípios é sempre motivo de grandes festas, com dança, café colonial, desfile alegórico, escolha de corte de rainhas. O pessoal valoriza mesmo a data. A grande maioria espicha essa comemoração até o dia 28 de julho, porque é o Dia do Agricultor, que tem tudo a ver com o colono, né? Com certeza. Vem cá, me dá uma informação de Expo Inter. Como é que estão os preparativos? Então, eu fui lá no parque e já tem gente trabalhando, pintando, arrumando os estandes. Quem é expositor tem até amanhã, dia 24, para inscrever os animais. E aí já teremos o número final de animais participantes na feira. O Espaço da Agricultura Familiar é um dos lugares mais visitados durante todos os anos e terá este ano recorde de expositores. Serão 316, 10% a mais do que o ano passado. Os ingressos também já foram definidos, R$ 13,00 para os pedestres e R$ 32,00 para os automóveis. Portanto, não vai ter inflação, são os mesmos valores do ano passado. Exatamente, Felipe. Vamos aproveitar. Então, até a próxima terça. Até lá, Felipe. Está pensando em abrir um negócio próprio? O Sebrae pode te ajudar quando o assunto é planejamento estratégico. Confere aí. Não importa o tamanho nem o faturamento das micro e pequenas empresas, todas elas necessitam de planejamento estratégico. Luciano Francisco, técnico de atendimento do Sebrae Rio Grande do Sul. O que é o planejamento em uma pequena e média empresa? Sim, o planejamento ele vai nortear as atividades da micro e pequena empresa como de qualquer outra empresa. Ele se faz importante porque é no planejamento que tu vai identificar todas as possibilidades de crescimento da empresa. Uma análise também é feita do ambiente externo e interno da empresa. O interno para identificar quais são as oportunidades que tu tem, quais são as fraquezas, quais são as tuas principais forças. Como o Sebrae pode auxiliar os pequenos e microempresários a realizar os seus planejamentos estratégicos nas empresas? O micro e pequeno empresário, hoje ele imagina que isso não é tão importante para ele. Nós do Sebrae, a gente sempre levanta a bandeira, sim, é muito importante. Para tu estar preparado para tudo que está acontecendo no mundo. E tudo muda muito rápido. Então, é importante sim, ele tem de estar preparado e nós estamos dispostos a estar apoiando ele aqui. Onde as pessoas conseguem mais informações sobre o planejamento estratégico aqui no Sebrae? As pessoas podem encontrar mais informações aqui no nosso espaço de negócios Sebrae e no nosso site www.sebrae-rs.com.br. Luciano, obrigado. Sucesso para o Sebrae e também para os micro e pequenos empresários. Sucesso para nós. Obrigado.
E a gente volta daqui a pouco com informações sobre esse assalto que aconteceu hoje no interior do estado. Infelizmente, o dono do estabelecimento foi baleado e agredido pelos criminosos. E ainda, em Canoas, câmeras de segurança ajudam na prisão de um homem que tentou se esconder em arbustos de uma praça. Em instantes, aqui no Segunda Edição. Um assalto a uma joalheria causou pânico aos moradores de Sobradinho, no Vale do Rio Pardo, hoje. Lu, as imagens são impressionantes. Pois é, muita violência, né, Felipe? A gente vê ali que 3 bandidos armados, encapuzados, chegam no carro, anunciam um assalto ali para a atendente que estava na porta e aí depois é jogada no chão. O proprietário, que é aquele que está ali no meio ali da relojoaria, caído ali, ele tentou socorrer a mulher, acaba agredido e baleado na perna. E aí, um dos bandidos arrasta ele para dentro da loja. Olha lá, a mulher cai, ele vai, tenta socorrer. O bandido derruba ele, atira nele e depois arrasta o senhor até dentro da relojoaria. Pega provavelmente uma chave ali, ele fica pegando ali, né, no proprietário até que ele encontra, olha só. E aí ele vai então ali no balcão e faz a limpa ali nas joias e nos dinheiros. Na outra imagem, a gente vê o mesmo criminoso que agrediu o dono do estabelecimento, atirando pelo menos 3 vezes contra um segurança. Ele foge correndo, mas é baleado e a gente vê lá em cima na imagem que ele acaba caindo no chão. E aí é quando ele é detido pela polícia. O homem preso e o dono da relojoaria foram levados para o Hospital São João Evangelista, lá de Sobradinho. Outro bandido também foi preso e um terceiro está foragido. A Polícia Civil investiga ainda a participação de um 4º criminoso. Os objetos que aparecem ali sendo roubados foram recuperados, segundo a Brigada Militar. Agora, muita violência, né? A gente vê que a mulher é agredida, o senhor é baleado, agredido, leva coronhada na cabeça, chutes. Um horror, né? Uma cena de horror numa cidade ali como Sobradinho, Felipe. Exatamente. Eu só espero que nenhum juiz libere ali aquele criminoso ali que atentou contra a vida do cidadão empresário, né? Porque ele também levou uns tabefe ali dos caras ali que prenderam ele na corrida, nessa confusão toda que foi criada em uma pequena cidade, causando confusão, medo, né, em Sobradinho. Porque, afinal de contas, né, você imagina no centro de Sobradinho uma ação como essa, o que causou ali de medo nas pessoas que passavam naquele momento no local, né? Bom, Lu, vamos falar de 2 imagens leves agora. Curiosas, né? Curiosas, porque é de bandido também. Mas é os trapalhões, né? Olha aí. Pois é, Felipe, nessa imagem aí a gente vê 2 bandidos, 2 jovens, tentando furtar uma câmera. Aí olha só o que eles fazem para tentar alcançar, porque ela tá no alto, né? Sim. Um sobe na cacunda, acaba caindo. Não desistem, voltam com um tonel. Lá vai ele subir. Ali. E não alcançou a câmera. Aí o outro vai lá e agora vai pra cima dele, Olha né? Só. Ele vai se empoleirar ali nas costas. Olha só a cena, tem que ter equilíbrio, hein? Sim. Infelizmente, olha, depois dessa insistência, eles acabam conseguindo roubar. Eles arrancam a câmera ali, que está ao lado ali na fachada desse estabelecimento. Não, olha... Sensacional, só não diria sensacional porque eles acabam roubando a câmera e causando um prejuízo para o comerciante. Mas olha isso, Felipe, pelo amor de Deus, é os trapalhões, né? Ô, Lu, tá, é o seguinte, Lu. E desculpa, Felipe, esse caso aí aconteceu nessa madrugada, foi lá em Camaquã. Um dos jovens já foi identificado pela polícia. Não, é um circo que aconteceu ali. Olha ali o sujeito agora subindo. Que imagem, né? Pelo amor de Deus, o que não fazem por uma câmera? Não, tudo. Agora, ô, Lu, eu não vou dar spoiler, tá? Não dá, não Mas tu vai lembrar dessa cena do arbusto numa série famosa, espanhola. Tu vai lembrar dessa série, quando tu vê a série. Tu vai lembrar. Conta aí. Vamos ver. Olha só, essa cena aí é da perseguição. A Brigada Militar estava atrás de um carro roubado ali que desvia naquela outra via ali de vários carros, de um pedestre. E aí o motorista, né, que era o assaltante, saiu correndo a pé e olha ali onde é que ele se escondeu. Achou que ia passar despercebido. Isso aí é na rua
15 de janeiro, ali perto ali da Praça da Emancipação, ali em Canoas. Lá vem o policial, ó. Exatamente. Aí daqui a pouco vem a guarda municipal lá de Canoas, que, claro, foi avisada, né, pela central que monitora as câmeras. E você vê bem a diferença ali do trabalho. Chegaram os guardas primeiro, a brigada já chegou junto, a brigada atuando em conjunto. Parabéns a Canoas, porque afinal de contas esse sistema todo funciona muito bem. Olha a qualidade da imagem, não é aquelas câmeras, né? Exatamente. Olha lá o sujeito correndo, sem camisa, depois de abandonar o carro roubado, vai lá e se esconde no meio do arbusto. Olha que cena deplorável, deprimente. Infelizmente, olha, a gente tem que rir para não chorar, né? As imagens foram divulgadas hoje, mas a prisão aconteceu na sexta-feira. Felipe. Maravilha, Lu. Obrigado aí. Até amanhã. Até. Tchau, tchau. Parabéns aí, Canoas. O pessoal tá atento. Antes de encerrar, se você, assim como eu, gosta de filme de ação, fica ligado hoje à noite no SBT, hein? No Cine Espetacular tem Contrabando. Com o grande, querido Mark Wahlberg. Ele interpreta um ex-contrabandista que precisa voltar para o mundo do crime e proteger a sua família. O filme começa a partir das 11h15 da noite. Silvio Santos diria, eu vi, gostei, recomendo. Então eu já digo o seguinte, vi, gostei, recomendo. Mark Wahlberg, gente boa, um dos grandes atores da atualidade. Uma ótima noite a todos. Até amanhã. Tchau.